entrosado dentro e fora de campo, sendo até alguns melhores amigos. Mas hoje eu vou te falar de caras que se odeiam. Nesse vídeo teremos casos relacionados à traição, a um aperto de mão e até a chantagem com vídeo pornô, amigo. Para tudo aí! São 7 grandes inimizades no meio do futebol. E não tem como não começar falando da grande rixa entre Mauro Icardi e Maxi Lopes. E aqui a gente pede desculpas pra você que assiste nosso conteúdo habitualmente, porque o Eurofute vai ficar de lado um pouquinho e vai entrar o modo Eurofofoca, tá? A relação entre esses dois jogadores começou há muito tempo atrás. Quando o Maxi Lopes jogava no Barcelona, o Mauro Icardi era um jovem das categorias de base dos culés e, portanto, tem foto até mesmo de um jovem Icardinho pedindo autógrafo pro Maxi. O tempo passa, o Icardi se profissionaliza e encontra o Maxi Lopes como um colega de equipe na Sampdoria. E por lá eles desenvolvem uma grande amizade, eles se tornam inseparáveis. Na verdade, não só os dois, mas os três, porque quem sempre estava também nos rolês aí era a Wanda Nara, que era esposa do Maxi Lopes. Um sempre frequentava a casa do outro, saíam de férias juntos, coisa de amigão mesmo, saca? Passa um tempo e o Maxi Lopes vai jogar no Catania. O Icardi vai pra Inter de Milão. E a Wanda, que era então a esposa do Maxi Lopes, anuncia pelo Twitter que o casamento dela tinha chegado ao fim. Isso, obviamente, gerou um monte de fofocas e teorias, mas ninguém imaginou que pudesse ter algo a mais aí no meio. Acontece que uma semana depois, o Icardi, que era grande amigo do Maxi Lopes, vai nas redes sociais e declara todo o seu amor pela Wanda, a esposa do Maxi. Nessa hora todo mundo ficou meio, o que tá acontecendo, né? E pra deixar as coisas bem claras mesmo, o Icardi foi e postou uma foto com o nome da Wanda tatuado no braço. Não existe uma confirmação oficial, digamos assim, mas ficou meio entendido que o Icardi e a Wanda já estavam tendo um relacionamento, mesmo quando a Wanda ainda estava casada com o Maxi Lopes. E a partir daí, a relação de grande amizade entre Maxi e Icardi, obviamente, acabou. O Maxi Lopes querendo deixar isso bem claro quando enfrentou o Icardi como jogador e dentro de campo se recusou a apertar a mão do ex-colega mais de uma vez, né? E do lado do Mauro Icardi, ele já fez várias provocações, como uma vez botando uma foto dirigindo o volante com esses dedinhos pra cima aí, em formato de chifre com a legenda: "Por que a Wanda me faz dirigir assim?". Além disso, ele sempre postava fotos aí com os filhos da Wanda e do Maxi, né? E, inclusive tatuou o nome dos três no braço. E isso tudo, além da inimizade entre Maxi e Icardi, gerou obviamente a fama de talarico pro Icardi aí, né? Gerando muita piada e meme na internet. E o próprio Maxi Lopes, depois de um tempo, veio a dar a entender numa entrevista de que a Wanda agora queria trair o Icardi com o Maxi. Então, amigo, a relação entre esses três aí era uma loucura, né? Tem muito tititi, fofoca no meio, mas tá explicado o motivo, então, pelo qual o Maxi Lopes odeia o Icardi e parece que o sentimento é recíproco. Eurofute também é cultura. Ah, não é cultura, fofoca. Eurofute também é fofoca, tá? É o pivô aí de uma rixa entre dois grandes jogadores da seleção belga, o De Bruyne e o Courtois. Em 2012, ambos eram jogadores do Chelsea, só que o Courtois estava emprestado pro Atlético de Madrid. O De Bruninho namorava uma moça e um dia o relacionamento deles acabou. E o motivo da separação foi justamente o Courtois. Isso vai até além da fofoca, porque o De Bruyne já contou esse caso no livro dele e a própria ex-namorada dele também confessou que tinha traído ele. Segundo ela própria, os dois tinham brigado e ela foi então pra Madrid encontrar o Courtois. Ele ofereceu algo que eu não tinha recebido nos 3 anos de relação com o De Bruyne. E ela também contou que fez isso porque o De Bruyne já havia traído ela no passado. Acontece que esse caso todo gerou um baita de um climão entre os dois jogadores, que ficaram muito tempo sem se falar. Imagina só como é que não tava o ambiente na seleção belga com dois dos principais jogadores tretados dessa maneira. Diz a lenda que nos dias atuais, meio que esse caso já ficou pra trás, ambos os jogadores já têm novas parceiras, parecem estarem felizes aí, e que hoje eles têm uma relação amistosa um com o outro. Não necessariamente são amigos, mas se respeitam, se cumprimentam e tudo mais. E o Eurotititi continua porque agora temos uma briga entre dois ex-colegas de clube e de seleção, que era o John Terry e o Wayne Bridge. Além de dividirem o vestiário tanto no clube quanto na seleção, o John Terry era o capitão do Chelsea, um cara muito respeitado, e a relação entre esses dois ia pra fora do campo, porque eles eram vizinhos e grandes amigos. Eis que em 2009 o Bridge se transfere pro Manchester City e também anuncia a separação da sua esposa, que também era amiga do Terry, né? E aí o pessoal vai juntando os pontos e vão saindo
saindo diversas notícias dizendo então que o John Terry tinha traído a sua própria esposa com a esposa do Bridge. Isso na época foi uma polêmica danada. O Terry era capitão da seleção inglesa e até esse momento da suposta traição aí, ele era considerado uma figura exemplar, um líder intocável, mas depois disso passou a ser vaiado em estádios e fizeram até umas coisas assim na rua com a cabeça do John Terry pra galera ficar atacando tomate podre e coisas do tipo. Do outro lado surgiu uma onda de simpatia com o Wayne Bridge, inclusive com alguns jogadores da época do City, como Nigel de Jong e o Tevez, mostrando apoio público ao seu colega aí, com uma camisa escrito Team Bridge. E o Carlitos até falou o seguinte: se você faz algo assim no meu bairro, você perde as pernas. O clima tava muito tenso e com isso o Terry acabou perdendo a braçadeira de capitão dentro da seleção inglesa. Já no lado do Wayne Bridge, ele anunciou que não defenderia mais a camisa da seleção, talvez porque ele não queria ver o Terry nem pintado de ouro, né? Chega então o confronto mais esperado da Inglaterra, Chelsea contra Manchester City, naquela que seria a reunião de dois ex-amigos, né? No reencontro, o Bridge se recusa a cumprimentar o Terry, depois acaba repetindo isso mais uma vez, numa rixa que ficou muito forte naquela época e vem até os dias de hoje. E essa questão de não cumprimentar um ao outro foi o que gerou a próxima rixa dessa lista, entre Ted Sheringham e Andy Cole. Foi lá em 1995, quando em um jogo da seleção inglesa seria a estreia do então jovem Andy Cole, que tinha acabado de chegar no Manchester United. Ele vai entrar no lugar do Ted Sheringham, na época que jogava nos Spurs, e na troca o Andy Cole já esperava aquele costumeiro cumprimento com um abraço, ou pelo menos um vá lá garoto arrebenta, né? O Cole então estendeu a mão e o Sheringham ignorou ele completamente. Isso foi o bastante pro Andy Cole passar a odiar o Ted Sheringham. E o clima esquisito ficou não só na seleção, porque em 1997 o United vai lá e contrata o Ted, que acabou fazendo dupla de ataque com o Andy Cole. Inclusive eles foram muito bem durante uma época, marcando muitos gols juntos, mas segundo o próprio Cole disse, jogamos juntos por anos, fizemos muito gols, eu nunca falei uma única palavra com ele. Eu preferia tomar um chá com o Neil Ruddock, que quebrou a minha perna, do que com o Sheringham. Teve até um dia que o Andy tava pronto pra meter a porrada no Ted Sheringham depois de um jogo, mas teve que ser afastado ali pelo Roy Keane. E os tabloides ingleses, de novo, tá? Fofoca. Dizem que recentemente, bastante tempo depois desses dois se aposentarem, eles se encontraram numa balada e acabaram ali conversando e botando pra trás essa treta que durou décadas. E a gente também é obrigado a falar do caso do Zidane com o Materazzi. Todo mundo deve conhecer, final da Copa de 2006, Itália e França se enfrentavam, o jogo acabou empatado, foi pra prorrogação quando de repente o Zidane vira pro Materazzi e mete uma cabeçada com força bem no meio do peito do italiano, ele foi expulso, virou meme e tudo mais. A lenda dizia que o Materazzi tinha xingado a mãe e a irmã do Zidane, mas o italiano conta uma versão diferente. Segundo ele, o Zidane e o Materazzi ficaram se pegando durante o jogo inteiro, até que o Zizou chegou e falou, eu te dou minha camisa depois da partida. E o Materazzi, parece ser um cara de muito bom caráter, né? Respondeu, eu prefiro a sua irmã. Desde então, a relação deles é muito tensa. Em 2010, o Zidane pediu desculpas para todos os torcedores, as pessoas envolvidas no futebol, mas sobre pedir desculpas pro Materazzi especificamente, para ele, eu não posso. Nunca. Seria uma desonra pra mim. Prefiro morrer. E aí depois surge uma reportagem do Marca, de novo, fofoca, tá? Dizendo que eles tinham se encontrado, conversado e até mesmo se abraçado. Então, treta resolvida? Que nada, porque o Materazzi depois veio e falou, não, certamente não houve um abraço, enquanto o Zidane disse que só conversou com ele porque não o reconheceu e pensou que era um fã, o que é bem engraçado se for verdade e mostra como essa rixa parece que tá viva até hoje. Até agora a gente viu casos de amigos fura-olho, né, de rixas por besteira ali como um aperto de mão, mas o próximo é caso de polícia. É a treta entre Benzema e Valbuena. A história começa quando Valbuena grava um vídeo íntimo e ele vai cair nas mãos das pessoas erradas, digamos assim, e elas começam a extorquir o Valbuena, naquela vibe tipo, ou você me paga ou a gente vai botar esse vídeo na internet. E aí, segundo Valbuena, em 2010, ele estava na concentração da seleção francesa e pediu conselhos pro seu amigo Karim Benzema. E o Benzema não só disse pro Valbuena pagar os chantagistas de uma vez, como também indicou um amigo que poderia ajudar no caso. O problema é que esse amigo indicado era nada mais nada menos do que um dos chantagistas e, por coincidência, também amigo de infância do Benzema. Pouco suspeito, né? Então o Benzema acabou sendo encarado como cúmplice de chantagem e em 2015, quando esse caso foi pra justiça, ambos pararam de frequentar a seleção francesa. Com o Benzema perdendo a Copa de 2018, por exemplo, né? E só voltando pra seleção quase 6 anos depois, agora em 2021. A sentença foi dada e
Benzema foi considerado culpado, recebeu uma sentença de prisão, né, mas acabou não tendo que cumprir. Agora, se você tá pensando, pô, que decepção com o Benzema, parece um cara super legal, joga muita bola, eu gosto dele, pô, que merda, né? Tem o outro lado da história, tá? Apesar de o Benzema ter sido condenado, vazou uma conversa do Benzema com um chantagista. Parece, pela ligação, que ele tava realmente tentando ajudar o Valbuena a pagar os chantagistas pra evitar que o vídeo fosse lançado aí e acabasse prejudicando a carreira e a vida do Valbuena mesmo. Inclusive, o Benzema chega a falar pro chantagista: irmão, você está pondo fim à carreira dele, é desnecessário, estão massacrando ele. Agora, o problema é que o Benzema era amigo do chantagista. Inclusive, durante essa ligação com o cara, ele chega a dar risada algumas vezes. Então, olha, me parece que o Benzema era muito jovem, cometeu um erro colossal, fez uma burrada estúpida, tá? Pagou o preço por ficar 6 anos fora da seleção, não fez parte da equipe campeã do mundo em 2018, mas, analisando o caso, lendo a transcrição dessa conversa, não me parece que ele seja uma má pessoa. O Valbuena disse que não guarda rancor, mas, cara, o Benzema tava ali fingindo ser parça dele, aí indicou o próprio chantagista para ajudar nas negociações. Com isso, o Valbuena nunca mais foi convocado, enquanto o Benzema continuou a carreira, brilhando no Real Madrid, ganhando Champions League, voltando para a seleção, vai ganhar uma bola de ouro e tá a caminho de uma Copa. Não sei não se o Valbuena não tem uma raivazinha no fundo do coração, hein? E essa história talvez lembre uma muito recente que tem saído aí na imprensa, com o irmão do Pogba, o Mathias Pogba, extorquindo o Paul. Só que essa é uma história maluca, sem pé nem cabeça, que ainda tá acontecendo. O processo judicial vai rolar, então é melhor a gente nem entrar muito nessa treta, que aliás é casos de família, né, amigo? Pra encerrar a lista, a gente vai com uma briga das mais polêmicas, que foi a treta entre Luizito Soares e o Patrice Evra. Foi em 2011, em um jogo entre Manchester United do Evra e o Liverpool do Soares, quando, depois de se estranharem a partida inteira, o Evra contou que o Soares teria proferido diversas palavras racistas pra ele, dizendo em um momento: "Não falo com negros". Isso causou muita polêmica na época, com o Soares inclusive sendo suspenso por alguns jogos. E ele mesmo depois contou na época que teria chamado o Evra de negro, porém não de uma forma ofensiva. Ele disse que foi tudo um mal entendido e que ele não é racista. A gente não tem como saber todos os detalhes do caso, mas a verdade é que ele é muito complicado, porque o Soares disse que o uso da palavra que ele usou no idioma dele, lá no Uruguai, não é ofensivo. Eu não sou nenhum especialista, tá? Mas recentemente teve um caso também bastante polêmico, em que o Manchester United teve o Cavani sendo suspenso por alguns jogos, por ter se referido a um amigo no Instagram como negrito. E a suspensão do Cavani gerou uma revolta muito grande no Uruguai, porque para os uruguaios esse termo é usado de forma carinhosa, entre amigos, entre membros da família. Mas desde que isso rolou, então, os dois não se bicam. E quando United e Liverpool foram se enfrentar, tinha muita expectativa para ver como seria a reação dos jogadores, e o Evra estendeu a mão para cumprimentar o Luizito Soares, e curiosamente foi o próprio Soares que não quis cumprimentá-lo. O Evra disse que não entendeu nada e que ele perdoa muito fácil e que estava disposto a apertar a mão do Soares. Inclusive, o Evra disse uma vez que encontrou o Soares na rua e pensou em ir lá conversar sobre isso e pôr um fim a essa briga, mas aparentemente o Soares estava com a família e o Evra não queria discutir isso na frente dos filhos do Luizito. No final das contas, é menos uma briga, menos uma inimizade e mais uma revolta. Sendo um mal entendido ou não, a única coisa certa que a gente sabe é que o racismo não pode ter vez no futebol e obviamente não pode ter lugar nenhum na sociedade como um todo. Então esse vídeo foi bem diferente, a gente deu uma fofocada que sinceramente não é nem algo que eu gosto muito não, tá? Mas são aí 7 grandes inimizades que surgiram em algum momento no futebol europeu nos últimos anos. Se você curtiu, deixa o like que ajuda muito o canal.